Hoje é a nossa primeira aula de estatística, né? Vamos fazer um pouquinho de conta, vamos entender como é que funciona a estatística. Acho que nos últimos dias vocês devem ter acompanhado aí as pesquisas do IBOP para prefeituras municipais em todo o Brasil. Então, quando a gente fala de estatística, nós estamos falando de análise de números, mas muitas vezes de análise de números por uma amostragem. Por exemplo, quando foi realizada essa última pesquisa IBOP no município de Taubaté, o número de pessoas entrevistadas foi 533. Então, não foi toda a população, não foi todo mundo que mora no município de Taubaté que participou dessa pesquisa. Mas, analisando um pequeno grupo daquele grupo maior, é possível, né, nós termos números aí que representam o todo. Então, a estatística dentro da matemática, né, ela é aí uma análise em cima desses números para poder, mediante análise, tomar alguma decisão. Então, pense que a estatística ela é uma parte da matemática. A matemática ela é ampla, ela envolve vários assuntos e a estatística é um deles. Então, a estatística, sendo uma parte da matemática, ela fornece dados para que o empresário, o empreendedor, o político, o prefeito, o governador, o presidente, tomem algumas ações importantes. Porque pensa só, analisar 100% das pessoas que moram no Brasil é um pouco mais complicado. Isso é feito pelo IBGE a cada 10 anos. Inclusive, seria feito agora, em 2020, mas foi suspenso, né? Foi suspenso por conta da pandemia e deve acontecer nos próximos anos. Aí sim, aí você tem uma coleta de dados de um grupo bem maior, né, de pessoas, mas isso leva tempo, e isso tem um custo muito alto, isso envolve muitas pessoas coletando dados, então, no dia a dia, na rotina, isso não é viável, né, pelo custo, pelo tempo, e então usa-se a estatística, por exemplo, em algumas situações onde você quer entender o comportamento do consumidor, né? Por exemplo, numa cidade como Taubaté, quantas pessoas solteiras costumam frequentar restaurantes, quantas pessoas do sexo masculino costumam frequentar restaurante. Então, você consegue fazer uma coleta num grupo bem menor, e analisar, interpretar esses dados e, mediante a essa análise e a esses dados, você consegue tomar decisões que são importantes. Vamos entender um pouquinho como é que evoluiu a estatística, né? Quando a gente olha bem atrás, bem mesmo nos primeiros povos que habitavam o planeta, o que costumava se registrar e manter registro era o número de habitantes, o número de nascimentos, o número de óbitos. Mas aí você vivia numa região onde você conseguia controlar o povoado daquela região, né? Depois nós tivemos aí com a Idade Média aí, essas informações sendo tratadas, sendo numeradas, sendo tabuladas para servir de análise de dados. Nós temos, então, na Idade Média aí, as primeiras análises desses dados que estavam sendo registrados. Já no século XVI, nós temos análises sistemáticas, análises mais complexas, que já envolvem números mais dinâmicos, né? E nós temos também aí no século XVIII, né, realmente a estatística sendo nomeada, né, formalizada pelo Godofredo Achouot, né, ele batizou a estatística,
e sendo aí uma ciência que analisa e estuda os números mais complexos, né? Porque aí você começa a ter um número de registro maior, uma coleta maior e decisões importantes a ser tomada em relação a esses números. E no século XIX, nós temos uma interdependência da estatística, da matemática, ela sendo tratada como uma parte da matemática e sendo tratada também já de forma independente também. Costuma-se dizer, né, que um estatístico é aquela pessoa que, tendo a cabeça a arder em fogo e os pés enterrados no gelo, ainda assim dizem que na média está tudo bem. Então, a estatística é aquele que vai analisar os dois extremos, né, o fogo e o gelo, e em algumas situações calcular a média. Então, se eu estou pegando fogo e ao mesmo tempo com os pés no gelo, na média, eu estou numa temperatura ideal. Vamos começar entendendo um pouquinho a questão da população e da amostra. Quando eu faço análise de dados, muitas vezes eu sei qual é o tamanho da população e sei qual é o tamanho da amostra que está fazendo parte dessa pesquisa. Mas o que é a população e a amostra? Pense numa cidade de Taubaté. Taubaté tem hoje em torno de 315 mil habitantes. E qual foi o número de pessoas que respondeu o último censo Ibope, na semana passada, antes da eleição, de pesquisa de intenção de votos? 533 pessoas. Então, para uma cidade de 315 mil habitantes, 533 pessoas responderem pesquisa, é um número muito menor do que a população como um todo. Na população como um todo, eu tenho homens, mulheres, crianças, pessoas menores de 18 anos que nem votam, eu tenho idosos, né? Então, eu tenho aí uma variedade aí relacionada à idade e a sexo. Mas voltando ao número, né? 215 mil habitantes. Quando eu falo da população é esse número que eu falo. É esse número que eu quero representar. Eu estou fazendo uma pesquisa que vai me passar uma informação referente à população como um todo. Então, a população é o 513 mil habitantes. A amostra na verdade, a população é os 315 mil habitantes e a amostra é o número de pessoas que participou da pesquisa, que é 533. Então, imagine assim, qual a população do município de Taubaté? 315 mil habitantes. É possível fazer uma pesquisa com 315 mil habitantes? Sim, não é impossível. Leva tempo, dinheiro e pessoas envolvidas nessa pesquisa. Dá para fazer em 2, 3 dias? Não, impossível. A pesquisa do Ibope, por exemplo, a última feita foi terça, quarta e quinta, antes da eleição. 3 dias, 533 pessoas entrevistadas. Essa coleta de dados, né, foi coletado a resposta das pessoas, foi tabulado e foi analisado. População de pacientes internados num hospital dentro de um município. Se o hospital for grande, talvez você tenha ali em torno de 200 pessoas internadas. Poderia ser a população. População de pacientes atendidos no ambulatório de dermatologia de um hospital por dia. 80 pessoas atendidas num dia, né? Isso é a população. Então, a população, ela é um conjunto de elementos que abrange o todo, né, do qual o nosso estudo faz parte, do qual a nossa pesquisa faz parte. Mas eu não estou fazendo essa pesquisa com esse número de pessoas, mas o resultado que vai aparecer na minha pesquisa vai representar esse número de pessoas. Tá?
Então, essas pesquisas vão ser consideradas válidas porque elas estão representando o todo. A amostra. A amostra, sim, é aquela parcela que participou da pesquisa. São aquelas 533 pessoas. Tá? Essa parcela que participou da pesquisa, chamada de amostra, vai representar a população, que é o todo. E ao analisar essa amostra, seja ela do tamanho que ela for, ela vai representar o todo e vai me dar bases para eu tirar conclusões e tomar decisões. Se vocês repararam e acompanharam um pouco a última pesquisa do Ibope, normalmente eles falam o resultado e falam a margem de erro e a margem de acerto. Como, por exemplo, 95% de acerto com 5% de erro. E aí eles calculam um pouco acima daquele número e um pouco abaixo daquele número que apareceu na pesquisa, que seria a margem de erro. A margem de erro é importante, tá? E ela tem que ser considerada, porque como você não está fazendo a pesquisa com todo mundo que mora no município de Taubaté, aqueles dados só vão representar a realidade se eles puderem variar entre aqueles 5% da margem de erro. Então, essa margem de erro ela é aceita e ela significa que você tem 95% de acerto. Então, a chance de, na hora de ter uma eleição, o resultado final for parecido com o que apareceu numa pesquisa Ibope, por exemplo, de boca de urna, ela é 95%. Alguém que estava em terceira colocação foi para segundo. Alguém que estava em primeiro foi para segundo. Pode acontecer, porque está dentro da margem de erro. Então, somente se a pesquisa for feita com o tamanho de uma amostra, esteja prevista uma margem de erro e ela seja representativa do todo, ela pode ser considerada uma pesquisa válida, né, e uma pesquisa representativa. Então, imagine aqui, ó, nessa situação aqui. Imagine a cidade de São Paulo com 10.434.252 pessoas que moram na cidade de São Paulo. Imagine eu fazer uma pesquisa, por exemplo, para saber por que as pessoas casadas se divorciam, para entender esse comportamento. Vou fazer uma pesquisa com 10.434.252 pessoas? Não, impossível. Isso tem um custo muito alto. E, às vezes, eu tenho uma certa urgência em fazer essa pesquisa. Então, qual é o tamanho da minha população? 10.434.252 pessoas. Mas qual é a minha amostra? É o número de pessoas que participaram da entrevista. Pode ser 500, pode ser 600. Tá? Então, eu consigo ter uma pesquisa validada se eu tiver conhecimento do tamanho da população e do tamanho da amostra que eu tenho que fazer essa pesquisa. Como que eu chego no tamanho da amostra? Tem uma fórmula matemática científica para você chegar no número de pessoas que têm que ser entrevistadas. Tá? Essa fórmula pode considerar 95% de acerto com 5% de erro, ou pode considerar 97% de acerto com 3% de erro. Então, ao fazer esse cálculo, utilizar uma fórmula, fazer o cálculo, você vai chegar no número de pessoas que precisam ser entrevistadas para poder ser representativo. Outra coisa a ser considerada numa pesquisa, a variável. O que eu estou querendo pesquisar? Quem é um grupo de pessoas que vai fazer parte da minha pesquisa? São homens, são mulheres, são idosos, são crianças, são pessoas que estão já trabalhando no mercado de trabalho, são pessoas solteiras, pessoas casadas, são pessoas vegetarianas, pessoas que fazem academia.
Ou seja, eu preciso saber quem é o meu público, né? Quem eu realmente, para quem eu estou direcionando essa pesquisa. Então, essa característica, para me ajudar a direcionar a pesquisa, ela é chamada de variável. E é uma característica que está sendo analisada nessa pesquisa. Então, a característica de uma população assim, ela vai difere um pouco de um indivíduo para outro. Então, se eu estou numa sala de aula, onde eu tenho alunos, como a nossa sala de aula, eu tenho alunos com 18 anos, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Já tive sala de aula que eu tinha alunos já idosos. Isso às vezes acontece também, assim como alunos menores de idade. Então, pode ser que, por exemplo, a minha pesquisa seja direcionada para pessoas na faixa etária entre 18 e 20 anos. Pode ser. Isso seria uma variável. Isso seria uma característica que eu estou querendo observar. Eu posso estar querendo observar um comportamento dos alunos dessa faixa etária de 18 a 20 anos. Eu posso estar querendo analisar, por exemplo, numa sala, nós temos 32 pessoas na nossa sala. Das 32 pessoas da nossa sala, quem é casado? Eu posso estar querendo analisar quem é casado. Eu posso estar querendo analisar quem tem filho. Quem está empregado ou quem está desempregado. Então, uma pesquisa, ela sempre vai vir acompanhada de uma variável. Então, tem numa pesquisa a população, a amostra e uma variável. E aí, pegando aquele exemplo lá de São Paulo, olha aqui como, por exemplo, a nossa entrevista ficaria mais completa. Então, imagine que a minha pesquisa, ela está sendo feita para analisar a população de São Paulo. O tamanho dessa população é 10.434.252 pessoas. A minha amostra é de 1.000 pessoas e a minha variável é o analfabetismo. Então, eu vou fazer uma entrevista com 1.000 pessoas e a variável que eu estou pesquisando é em relação ao analfabetismo. Eu vou avaliar quantas pessoas na cidade de São Paulo são analfabetas. Não possuem escolaridade, não sabem ler e escrever. E ao analisar essas 1.000 pessoas, a resposta que vier dessas 1.000 pessoas já vai ser representativa para a cidade como um todo. Então, se vamos imaginar que entre essas 1.000 pessoas, 50% sejam analfabetas. Se 50% forem analfabetas, eu vou chegar à conclusão que 5% dos moradores da cidade de São Paulo são analfabetos. Então, eu vou chegar a uma porcentagem. Eu vou ter um número que representa o todo, apesar de eu ter feito entrevistas somente com 1.000 pessoas. Mas vai representar o todo. Então, é importante eu saber exatamente como que eu estou elaborando essa pesquisa e ter esses dados confiáveis. Eu realmente preciso entrevistar essas 1.000 pessoas. Aqui, no caso, eu não posso entrevistar 200 pessoas e colocar resultado nas outras 800. Não. Eu não posso entrevistar 200 pessoas e querer que ela seja representativa dos 10 milhões. Porque apareceu que a minha pesquisa tem que entrevistar 1.000 pessoas. Então, somente se eu entrevistar 1.000 pessoas é que eu vou ter esse dado sendo um dado, uma resposta representativa do todo. Vamos começar falando um pouquinho de estatística, né? Relacionando a estatística à análise de dados, né? Então, faço uma entrevista. Para eu poder tabular facilmente essa coleta de dados, o ideal é que eu faça perguntas fechadas. O que são perguntas fechadas? São perguntas com alternativas de resposta.
Então, aquela pergunta onde você dá uma opção para o entrevistado de responder sim, não, talvez, ou que ele, por exemplo, qual a sua cor favorita entre essas cores aqui, entre as 7 cores do arco-íris, qual a sua cor favorita? E você coloca 7 opções de cores lá. Então, você está fazendo um questionário, um formulário, uma pesquisa fechada. Ele tem opções de escolha. Tá? Ele não pode colocar algo que não esteja ali entre as opções. O que poderia, como última opção, é alguma frase assim, ó, nenhuma das opções anteriores. Mas mesmo assim, ainda são perguntas fechadas. Ele está escolhendo as alternativas que foi fornecida. Então, quando eu faço esse tipo de pergunta fechada, a minha coleta de dados, ela é mais simples. Eu vou ter, por exemplo, ali uma resposta, vamos imaginar que 10 pessoas falou que prefere a cor amarelo do arco-íris, 5 pessoas falou que prefere a cor vermelho, 3 pessoas falou que prefere a cor verde e assim vai. Então, eu consigo rapidamente quantificar esse resultado. Né? Eu consigo pegar essa coleta, que foi a resposta, e tabular. Né? Então, assim, analisar todo mundo que respondeu e colocar ali uma quantidade para cada uma das opções. E aí eu consigo estar analisando esse resultado muito mais fácil. Posso mesclar um pouquinho entre perguntas abertas e perguntas fechadas? Pode. As perguntas abertas vão dar um pouquinho mais de trabalho para análise, porque são aquelas perguntas que você deixa o entrevistado falar a resposta de forma dissertativa. Então, é aquela pergunta que você vai falar para ele, o que você acha desse serviço? E ele vai falar, acho esse serviço bom, porque eu já precisei desse atendimento e fui muito bem tratado, não houve demora na realização do serviço. Enfim, ele vai relatar, e ele vai relatar na forma de texto. E aí você precisa analisar isso também. Eu posso mesclar com perguntas abertas e perguntas fechadas. Eu posso fazer só de perguntas fechadas, que facilita a tabulação. Ou eu posso fazer só de perguntas abertas também. Mas qualquer um dos dois formatos, eu preciso interpretar. Interpretando, eu consigo fazer uma análise estatística. Se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Se as pessoas gostam daquele produto ou não gostam daquele produto. Se as pessoas têm interesse em comprar um determinado produto ou não. Então, são dados utilizados para pesquisa de mercado, né? Entender como que funciona a compra e venda no mercado, que foi a matéria que nós vimos de economia do mercado. Entender porque as pessoas acham de um produto ou de uma loja e esses dados servem para umas decisões de marketing. E para entender o comportamento mesmo, se eu estou querendo vender, né? Para aquele grupo de pessoas querendo montar um negócio naquela cidade ou naquele bairro. Eu tenho 2 coisas para ensinar para vocês. Nós vamos ver hoje centro de distribuição sem intervalo de classes. Na próxima aula, nós vamos ver centro de distribuição com intervalo de classes. Então, eu consigo distribuir os números sem intervalo de classe e com intervalo de classe. Hoje vamos falar somente sem intervalo de classe. Tá? Então, nós vamos ver hoje média, moda, mediana, mínimo e máximo. 5 medidas amostrais. Então, estou coletando resposta, eu estou tendo resposta ali, perguntas fechadas, e eu posso, mediante aquele resultado, analisar a média, analisar a moda, analisar a mediana, analisar o mínimo, analisar o máximo. E essas 3 medidas amostrais, simples, as mais simples dentro da estatística, né, fazem parte da estatística básica, já me fornecem dados para tomar decisões.
Então, hoje nós vamos ver como que calcula, como que a gente tem essas medidas e como que a gente analisa essas medidas. Média, moda e mediana, eu estou falando de localização central. Tá? Então, imagine uma sala de aula onde eu tenho pessoas de 18 a 60 anos e qual é o que representa ali a parte central? É aquele grupo de pessoas ali que está mais no meio entre 18 anos e 60 anos. Então, sempre que eu falar de média, de moda, de mediana, eu estou falando de uma tendência mais central. E quando eu estiver falando de mínimo ou máximo, eu estou falando de uma localização mais relativa. Ou é um extremo, ou é o outro extremo. Ou é 18 anos, que é a menor idade, ou é 60 anos, que é a maior idade. Então, tem essa pequena diferença aí, tá? Média, moda e mediana. Eu estou falando de uma localização central e localização relativa é o mínimo e o máximo, eu estou falando de extremos. Vou falar de média. Média aritmética. Porque existe a média ponderada também. Mas vamos começar pela média aritmética. É simples, é essa fórmula linda que vocês estão vendo aqui embaixo. Ó. Na calculadora, no Excel, né? Então, para eu calcular uma média aritmética, eu sigo essa fórmula. Se eu seguir a fórmula, eu tenho o resultado certinho. Né? Esse símbolo aqui é o símbolo de somatória. Tá? O X representa todos os elementos que fazem parte da minha amostra. O I, se é o primeiro elemento, se é o segundo, se é o terceiro. E o N, o número de elementos que eu estou analisando. Isso, vocês estão vendo aqui por último, essa fórmula, também é igual a essa fórmula, né, para quem tem calculadora científica. Tá? E também é igual a essa fórmula aqui. Então, vamos aqui, ó, X com um tracinho em cima, né, que significa média. O que é o X? É o primeiro elemento, mais o segundo elemento, mais o terceiro, mais o quarto, dividido por 4. Né? Se eu estiver analisando 4 elementos, eu vou somar todos esses elementos e dividir por 4, e eu tenho essa média aritmética. A média aritmética, em gráfico, ela está falando do centro, do ponto de equilíbrio. Ou seja, metade dos valores vão ficar à direita e metade dos valores vão ficar à esquerda. Então, eu realmente estou querendo achar aqui qual é a média. Então, por exemplo, se eu tenho numa sala de aula, né, uma pessoa com 18 anos, uma pessoa com 19, uma pessoa com 20, uma com 21 e com 22. Qual seria a média aritmética disso? 5 pessoas. Vamos somar aqui. Se tiver em calculadora também. Então, eu tenho uma pessoa com 18 anos, vou somar 18, mais 19, mais 20, mais 21 e mais 22. Eu somei 5 números. Então, esse resultado que vai dar 100, se eu dividir por 5, eu vou achar 20. Ou seja, a média de 18 mais 19 mais 20 mais 21 mais 22 é 20. Essa é a média aritmética. Estou até relembrando um pouquinho aí matemática, né? Que vocês faziam aí na escola. Então, pensa que é ali, ó, é o centro, é o ponto de equilíbrio. Então, eu somo todos os itens e divido pelo número de itens que eu somei, pelo número de ocorrências. E aí eu tenho o ponto de equilíbrio. A média aritmética, né, ela é uma medida de localização central, como eu falei no começo, e ela acaba representando um equilíbrio. Então, se você realmente tiver um cilindro, uma madeira reta, e
tiver com pesos iguais para os dois lados, isso não vai tender a cair nem para um lado ou para o outro, porque você está com a sua média aqui no meio. Você tem a sua média aritmética. E aí, nesse exemplo aqui, ó, vamos calcular a média aritmética desse exemplo aqui. Imagine uma linha de produção onde a máquina para de vez em quando para trocar o molde, para manutenção. Toda vez que a máquina para, o operador vai lá e registra o tempo que a máquina ficou parada. O tempo de parada da máquina acaba sendo perda de produção. Então, a máquina parou no dia, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes. Na primeira vez ela ficou parada 5 minutos, na segunda 10, na terceira 7, na quarta 7, e assim vai. Então, eu tenho um tempo de parada das 10 vezes que a máquina parou durante o dia. E, então eu sei que, em alguns momentos, ela parou 5 minutos, em outros momentos ela parou 10. Qual é a média de parada dessa máquina? Qual é o tempo médio de parada? Como que eu faço esse cálculo? Eu vou somar esses 10 números e dividir pelo número de elementos que eu somei. Eu somei 10 elementos. Então, eu vou somar tudo isso e dividir por 10. Ao fazer isso, aqui, ó, 5 mais 10, mais 7, mais 7, mais 10, mais 8, mais 9, mais 7, mais 5, mais 8, dividido por 10, eu vou ter, aqui não apareceu a resposta, mas eu vou ter, cadê a resposta? Eu vou somar aqui na calculadora. Eu vou ter, ó, vamos lá, 5 mais 10, mais 7, mais 7, mais 10, mais 8, mais 9, mais 7, mais 5, mais 8. Deu 76. Ao dividir por 10, vai dar 7,6. Ou seja, a máquina para, né, em média, 7,6. 7 minutos e alguma coisa. Então, eu consigo ter uma ideia da média. Tá? E a mediana? Será que é a mesma coisa da média? Não. A mediana não é a mesma coisa da média. A mediana é aquele número que está no meio, mas ele não precisa ser a média. Então, se eu pegar a idade de todo mundo na sala, colocar em ordem crescente e encontrar o meio, eu achei a mediana. A mediana é o meio exato. A média é uma medida de localização central, tá? Que ajuda a entender a média daqueles elementos que eu estou analisando. Agora, a mediana é realmente o meio. Então, ó, primeira coisa para eu calcular a mediana, colocar em ordem crescente a amostra. Se a amostra for de número ímpar, por exemplo, a minha amostra são 11 elementos. O elemento número 6, que vai ficar no meio, é a minha mediana. Então, ó, uma amostra de 11. Eu tenho 5 elementos para a esquerda, 5 elementos para a direita e sobrou um elemento no meio, ele é a mediana. Uma amostra par, eu vou pegar os 2 elementos do meio, somar, dividir por 2, eu acho a mediana. Ela foi par. Vamos ver na prática como isso funciona. Vamos analisar a mesma amostra, que é o tempo das máquinas paradas. Esse tempo, ele variou um pouquinho ao longo do dia, e ele foi maior, foi menor, foi maior de novo, foi menor. E aqui está na ordem de coleta. Se eu calcular a mediana, a primeira coisa, coloque em ordem crescente. Olha lá. Eu vou pegar essa coleta de dados, que está toda embaralhada, e vou colocar em ordem crescente. E eu tenho 10 elementos. Aqui, ó, é o meu meio, são números pares. O meu meio está entre 7 e 8. Então, como é número par, né,
Eu vou pegar esse 7 mais esse 8, somar eles e dividir por 2. Eu vou achar 7,5. Então, qual é a minha mediana dessa amostra? 7,5. Isso indica que 50% das paradas da máquina tem um tempo menor que 7,5 minutos. E 50% das paradas da amostra tem um tempo maior do que 7,5 minutos. E a moda? Pensa na moda como moda de roupa. Sabe quando entra uma cor específica na moda? Aquele verde-limão, aquele rosa-choque. Está todo mundo usando? Verde-limão, rosa-choque. Está na moda. Vamos usar também porque está na moda. Quando a gente fala que está na moda, é porque a gente tem um número muito grande de pessoas usando aquela cor, usando aquele tipo de roupa, fazendo uma determinada atividade, porque está na moda fazer aquele exercício, aquela luta. Então, é porque existe um número grande de pessoas fazendo a mesma coisa. E na estatística, a moda tem essa representabilidade também. Moda é aquilo que aparece com mais frequência. E se eu estou falando de um número, qual é o número que mais aparece? Olha o nosso exemplo aqui, ó. Deixa eu voltar. Olha aqui, de novo, os tempos de parada da máquina. Qual o número que aparece mais vezes? O 8 aparece 2 vezes. O 10 aparece 2 vezes. O 9, só uma vez. O 7 aparece 3 vezes. Então, se eu pergunto, nesse exemplo aqui, qual é a moda? A moda é o número 7. É aquilo que tem ocorrido com maior frequência. É aquilo que está mais forte nessa amostra. Então, assim, de todas as paradas, o tempo que a máquina fica parada com maior frequência é 7 minutos. Então, só voltando um pouquinho para o gráfico, ó, a amostra é exatamente aquele número que ele vai aparecer com maior frequência. Então, você agrupa os dados em ordem crescente, em classe, e vão ver quantas vezes aparece aquele número. Então, de novo, no exemplo da sala de aula, nossa sala de aula. 32 alunos. Vamos imaginar que tem pessoas com 20 anos, 25, 24, 23, 26. Vamos imaginar que 10 pessoas tenham 22 anos. E as outras idades, o número de pessoas é menor. Então, quantas pessoas têm 22 anos? 10. Quantas pessoas têm 20 anos? 8. Quantas pessoas têm 18? 5. Então, qual é a moda em relação à idade da classe? A moda em relação à idade da classe é 22 anos, porque eu tenho 10 pessoas com 22 anos. É o número que eu tenho aí com maior frequência. Não é a maior idade, é o número que aparece com maior frequência. E eu tenho a moda. Então, eu consigo ter aqui, só relembrando um pouquinho, a média, que é a média daqueles números que eu estou analisando, a média aritmética, para eu saber qual o tempo médio que uma máquina para, por exemplo. E nós analisamos a mesma amostra, né? 10 números iguais. Apareceu uma média aritmética de 7,6, apareceu uma mediana de 7,5 e apareceu uma moda de 7. E se eu fosse analisar o mínimo e o máximo, que é uma medida de localização relativa? O mínimo é o valor mais reduzido dessa amostra. Nesse caso, o valor mais reduzido aqui é o 5. Nesta amostra que nós estamos analisando. Então, eu estou analisando um extremo, estou analisando uma localização, e ele foge da localização central. Qual é o máximo dessa mesma amostra? O máximo aqui
dessa mesma amostra é o número 10. Estou analisando o outro extremo. Então, eu consigo ter aqui média aritmética, mediana, moda, mínimo e máximo. 5 medidas, como nós vimos aqui no começo, ó, vamos voltar aqui. 5 medidas amostrais, sendo a média, a moda, a mediana de localização central, o mínimo e o máximo de localização relativa. Aqui eu coloquei em inglês para vocês também, porque se vocês forem calcular isso no Excel, vocês vão ter que escrever em inglês na fórmula. E na prova também, tá? Pode escrever em inglês lá, se quiser. Então, analisando essas 5 medidas amostrais, eu tenho um exercício para vocês fazerem. Considere um grupo, né, de pessoas. Olha o tamanho dessa minha amostra. Quantos dados eu tenho aqui? Ó? Qual será o tamanho dessa amostra? Qual será a variável que eu estou pesquisando? Qual será a moda dessa amostra? Qual será a média aritmética? Qual será a mediana? Qual será o máximo? Qual será o mínimo? Então, vocês têm alguns dados coletados e vocês precisam analisar esses dados. Então, a pergunta que vocês vão responder é: qual o tamanho da amostra? Qual é a variável pesquisada? Qual a moda? Qual a média aritmética? Qual a mediana? Qual o máximo? Qual o mínimo? Então, tente fazer esse exercício com esses dados que nós vimos hoje na aula. E aí, depois nós corrigimos. E tem uma lista de exercícios também, que eu estou deixando disponível lá na plataforma para vocês fazerem. Para vocês tentarem fazer. E nós corrigimos aí na próxima aula, tá bom? Boa noite.